Me conta um negócio. Você vive aí um relacionamento conturbado? Parece que vocês não se entendem mais, parece que o amor acabou, parece que não falam mais a mesma língua, tem muita discussão, você se sente desanimada, talvez já pensou até em divórcio, mas tem horas que você até acredita que tem jeito. Se você é essa pessoa, vive esse relacionamento ou conhece alguém que tá passando por isso, esse vídeo aqui é especialmente para você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda no nosso Descomplicando com a Fran. O objetivo aqui do nosso canal é de verdade tornar o nosso processo rumo às mudanças aí que a gente precisa implementar na nossa vida muito mais simples e descomplicadas. A minha motivação para esse canal, ela vem dos meus atendimentos no consultório, né? Quando as pessoas chegam ali acreditando que tudo é muito difícil, que tudo dá muito trabalho. E a verdade é que não precisa ser assim tão difícil, não precisa dar tanto trabalho. O problema é que, no geral, as pessoas buscam implementar as ações, as mudanças, as reflexões de um jeito que não é o jeito mais coerente ou talvez mais simples, mais fácil de ser implementado. Então o objetivo aqui do nosso Descomplicando com a Fran é justamente esse, é a gente descomplicar aquilo que não precisa ser tão difícil, não precisa ser tão complicado e não precisa dar tanto trabalho assim. Se você não me conhece, eu sou Fran Valdrigues, eu sou psicóloga, Master Coach ericksoniana, practitioner em PNL, trabalho fortemente a psicologia positiva, que é a ciência aí do bem-estar, da felicidade, da autorrealização. E o meu foco da vida é ajudar as pessoas a fazerem as mudanças comportamentais que elas precisam aí para a vida delas, para que sim, elas possam ter resultados mais coerentes, efetivos, eficientes. E esse é o meu trabalho, ajudar essas pessoas a trilharem esse caminho com muito mais leveza, entendendo que sempre tem jeito. Eu costumo brincar aqui, tamo vivo ainda? Bora, vamos dar um jeito nesse negócio. Então tem jeito sim, dá para implementar e hoje eu vou estar ajudando você aqui através desse vídeo na questão relacionamento. Então qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é relacionamento. Não desista sem gastar todas as tuas fichas. Eu gosto muito de abordar os meus pacientes quando eles vêm com a problemática relacionamento exatamente dentro dessa questão do a gente gastar todas as fichas, né? O que acontece? Quando a gente está num momento conturbado, difícil, desafiador, no geral, a gente não pensa muito que tem solução. E às vezes a solução que se apresenta para nós com maior facilidade é ou desisto, vou separar, ou desisto, vou me conformar a viver mal e deixa assim mesmo, né? E nenhuma das duas é uma possibilidade show de bola se porventura houverem outros caminhos ali a serem trabalhados e desenvolvidos. Significa que você tem que ficar com a pessoa a qualquer custo? Claro que não. Mas é que às vezes, e o que eu recebo muito e vejo nos casais, é que o que está acontecendo não é nem falta de amor, são desajustes, são choques de valores, é uma linguagem que às vezes não combina, não se complementa, né? Às vezes os casais chegam pra mim e a comunicação deles é mais ou menos assim, como se um falasse inglês pro outro que só entende alemão. E aí não fecha, mas tem jeito quando a gente tá disposto de verdade a olhar pra isso, a trabalhar em relação a isso, a se desenvolver também. Sempre tem jeito. E a gente vai estar abordando um pouquinho aí desses jeitos todos dentro do nosso vídeo. Então, o que é muito importante a gente começar a entender, né? Queixa sobre relacionamento, ela é mais do que comum. O que não é tão comum assim é o nosso empenho para trabalhar em relação ao nosso relacionamento. Porque o que acontece? A gente fica apontando o dedo pro outro. Ah, mas ele também não fez, né? E isso eu recebo no consultório com frequência, né? As esposas chegam e dizem, ah, Fran, mas ele também não fez. Ah, Fran, mas ele também não contribui, né? Ele também não ajuda. E aí o que acontece, né? A gente vai se desestimulando, se desmotivando. Eu tenho um caso muito bacana de uma paciente que chegou um dia pra mim e ela chegou com uma crise muito severa no relacionamento dela e ela começou a me relatar tudo o que estava acontecendo e tava ali um grande caos, né, muita agressão verbal, né, um desajuste enorme, enfim, tava bem complicado mesmo. E aí ela me contou todos os relatos acerca do relacionamento e eu fiquei ali ouvindo ela e pensando o que será que ela quer fazer, né, com a terapia? Será que ela quer ressignificar isso e resgatar esse relacionamento? Será que ela quer separar, né? Mas a forma dela de verbalizar tendia à separação. Mas como o meu papel ali não é o papel nem de adivinhar, nem de julgar, nem de, enfim, supor, eu perguntei, né? Então depois que ela relatou um monte de coisas ruins em relação ao relacionamento, eu disse, ok, entendi. Agora conta pra mim, qual é o teu objetivo real em relação ao teu relacionamento, né? Você quer terminar, você quer encerrar isso, né? Você quer separar ou você acha que tem meios de resgatar? Ela se ajeitou na poltrona e disse assim, não, Fran, eu quero resgatar. E aí ela olhou pra mim bem séria e disse, dá?
E eu, no auge da minha maluquice e da minha autoconfiança, talvez, eu disse, dá sim. Mas você vai ter que se comprometer comigo no teu 100%, sabendo que quem tá em atendimento é você, não é o teu marido. E nessa altura do campeonato, ela já tinha me dito que o marido não vinha pra terapia de jeito nenhum. E eu disse, dá sim. E você vai precisar se comprometer 100% com esse processo, ou seja, é você que vai fazer tudo sozinha, sem a gente largar nenhuma responsabilidade pro teu marido. Você topa? Ela deu uma pensadinha assim e disse, topo. Eu disse, então nós estamos juntos nessa. E a gente começou, né? Mas o que a gente começou a fazer ali? A gente começou a trabalhar a percepção dela, as abordagens dela. Porque às vezes as pessoas dizem, ai, Fran, eu não posso mudar o outro, né? E aí eu digo, olha, bem ajeitadinho, a gente quase que consegue uma mudancinha ali. Por quê? Porque as pessoas, no geral, elas estão respondendo aos nossos comportamentos, né? Se eu encontro alguém e dou um sorriso, dou um abraço, um acolhimento, é pouco provável que essa pessoa vá vir com 4 pedras nas mãos, né? Que vai me xingar, ou sei lá, que vai me dar um soco na cara, né? Agora, se eu chego nessa agressividade, também é pouco provável que eu vá receber algo de bom. E isso acontece muito nos relacionamentos. Chega algum momento do relacionamento que fica quase uma disputa de quem fere mais o outro, de quem alfineta mais o outro, né? De quem magoa mais o outro. E isso, de verdade, é péssimo para as relações. Porque se a gente for pensar no começo de uma relação, como é que a gente de verdade se conecta e se apaixona aí pela outra pessoa? No geral, a gente se conecta porque a gente tá olhando pro melhor que essa pessoa tem, né? E tudo a gente acha bonitinho, fofinho, legal, bacana, né? Às vezes são coisas que talvez nesse momento a gente odeie, mas lá no começo a gente diz, ai, que legal, né? Pensa, ele é tão livre, né? Olha, descolado. E aí, dali a alguns anos, você tá dizendo, meu Deus, mas não para em casa, é livre demais, caramba, não leva nada a sério, né? Então, ali a gente tem uma questão bem importante a ser observada que se refere ao nosso foco e a gente já vai prestar uma atenção nele. Mas para concluir a história, então, né, dessa paciente aí que chegou para mim, então a gente começou ali uma caminhada, né, dentro da terapia. E eu lembro com toda a clareza o número exato de sessões. Foram 13 sessões até ela chegar no ponto de me dizer que as coisas realmente estavam muito melhores. E aí o que acontecia? Ela saía com algumas ideias, enfim, algumas tarefinhas que ela mesma se dava, e ela saía para implementar tudo isso na relação. E eu dizia, eu não quero que tu volte aqui na tua próxima sessão e reclame que o fulano não retribuiu, não fez tal coisa, porque ele não tá em atendimento. Quem tá é você, então a responsabilidade é toda tua. E ela saía e de verdade assumia essa responsabilidade para ela. Então ela começou a mudar um pouquinho o quê? Aquilo que estava no domínio dela, que era o comportamento dela, as abordagens dela, as respostas dela. E aí ela começou a trazer ali uma leveza um pouquinho maior, ela começou a abrandar um pouquinho mais as coisas, a gente começou a trabalhar ali algumas mudanças de padrão, umas quebras de padrão, né? E aí de repente ela chegava e às vezes ela me relatava, Fran, eu cheguei e dei um beijo nele, eu dei um abraço, né? E aí o que aconteceu? Nossa, ele ficou paralisado, ele não entendeu nada, né? E ela começou assim, com pequenos gestos, pequenas gentilezas. E isso foi gerando nele até um certo estranhamento. Ela diz, às vezes ele fica olhando pra mim e ele pensa, eu acho que ele pensa que eu enlouqueci. E aí eu brincava com ela, que eu digo, olha, quando as pessoas começam a achar que a gente enlouqueceu, é porque tá dando certo, então continua. E aí, claro que a gente foi trazendo ações brandas, aquela coisa do foge da discussão, depois a gente conversa então sobre isso e a gente resolve, na hora da raiva não vai rolar. Claro que rolaram alguns altos e baixos ali dentro do processo, nem sempre ela conseguia se manter ali calma e serena, mas o que foi acontecendo ao longo do período é que ela foi observando que não era nem ele o grande problema da relação, era a forma de eles se abordarem ali, se comunicarem dentro da relação, que acabava com o negócio todo, porque quando ela me trazia os relatos, muito do que ele brigava com ela vinha conectado com cuidado. A forma de ele trazer isso não era tão positiva, mas a intenção era, né? Às vezes ele brigava, você fica no trabalho até tal hora, ou você vai muito cedo, ou você isso, ou você aquilo, né? E isso vinha numa conotação positiva, só não vinha num jeito de abordar tão positivo assim. E aí, ao final das 13 sessões, foi o momento que ela disse, Fran, se eu tiver que botar numa porcentagem hoje, melhorou 80%. E 80% de uma relação que vinha prestes a encerrar é muita coisa, né? É coisa demais. E ela conseguiu, de certa forma, trabalhando sozinha. Claro que não foi sozinha no final das contas, porque cada vez que ela fazia uma coisa bacana, ele retribuía também. E as coisas começaram aí se acalmando, melhorando, e a conexão começou a voltar. Porque não tem como eu me sentir conectada, feliz e bem com alguém quando a gente tá ali
uma guerra absurda dentro de casa, quando a gente não tem tempo pra gente. Então eles começaram a resgatar um pouquinho disso tudo e começaram a se conectar muito mais, né? Isso já faz um bom período. Hoje ela já não é mais minha paciente, mas eu sei que eles estão muito bem até hoje. Muito bem, claro, como um casal. Às vezes eles vão discordar, às vezes vai surgir alguma problemática e tá ok. Não é uma discordância ou uma problemática que acaba com uma relação. É isso acontecendo todo dia, talvez o dia todo, o tempo inteiro. E aí sim, começa a estremecer demais até que, enfim, vai cair, né? Não vai se sustentar, não tem jeito. Então é muito importante a gente entender essa história, por quê? Porque daí eu vou trazer aqui para vocês alguns passinhos, né? Então a primeira coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes e que eu pergunto para você agora nesse vídeo. Lá, quando eu perguntei para ela, ela tinha razões para ficar. E a minha pergunta para você é: você tem razões para ficar? E se você tem, quais são essas razões? Qual é o sentimento que ainda existe? É importante que você pare para pensar sobre isso, porque a nossa tendência natural é quebrou, joga fora. E a gente esquece que tem o conserta, dá um jeitinho, vamos arrumar, né? Mas claro que isso só é válido se você de verdade sente que há algo a ser feito e que isso é importante também para você, tanto para você quanto para o outro, né? Porque no geral o casal ainda não tá no ódio total, ainda existe ali algo que segura um ao outro, né? E esse algo pode ser resgatado em alguns momentos. Mas, claro, a primeira coisa que você vai precisar desenvolver aí de clareza é: eu de verdade quero ficar? E se eu quero ficar, eu tô de verdade disposta a pagar o preço de ficar? Porque para ficar tem um preço, para modificar um pouquinho a relação tem um preço. E às vezes a gente vai ter que escolher pagar esse preço sozinha. Porque eu brinco com as minhas pacientes que eu digo: olha, no pior cenário, você só deu o melhor que você tinha e se não floresceu nada, se nada mudou da parte dele, é porque de verdade não valia a pena. Agora, se você sai sem ter gastado todas as fichas, talvez você saia com aquela culpa, ou com aquele pezinho, com aquele incômodo que fica dizendo pra você: tá, mas e se você tivesse feito assim, ou se você tivesse tentado, será que não ia dar certo? Então a minha ideia aqui no gaste todas as fichas é para que de verdade, se você porventura sair, que você saia tendo a certeza de que esse foi o melhor caminho, a melhor escolha para você. Então comece se perguntando: eu tenho razões? Eu quero? Eu tô disposta a pagar o preço necessário? Porque às vezes eu vou ter que fazer o meu silêncio, às vezes eu vou ter que brincar de estátua. Eu uso muito isso com os meus pacientes, que eu digo: na dúvida, brinca de estátua. Fica quieta ali parada, não faz nada. Porque naquela hora, tudo que você fizer, você pode se arrepender depois. Então, se brincou de estátua, a pessoa no máximo vai achar que tu tá maluca. E tá tudo bem, é mais fácil de você lidar com isso do que com uma grande discussão. Depois disso, é muito importante que você comece, então, a se trabalhar na questão foco, que a gente falou um pouquinho antes aí, dentro do nosso vídeo. O que é a história do foco? É você lembrar o que de verdade te fazia bem nessa pessoa, né? O que você escolhia olhar naquela época e talvez o que existe hoje e que de repente você não tá olhando. Porque aí, se é um casal que tá meio em pé de guerra, o tempo todo eles vão estar apontando para os defeitos um do outro. Agora, se você tivesse que apontar para as qualidades, quais qualidades você me traria? O que essa pessoa aí que está do teu lado, esse companheiro ou essa companheira, tem de bom? O que ainda te faz ficar aí? E quando eu pergunto para os casais isso, eles dão até uma paralisada. Porque às vezes eu venho por um período tão grande, só reforçando o ruim em relação à minha relação, que eu talvez não sei nem enxergar o que tá de bom, né? Então é importante sim que você repare o que você ainda admira nessa pessoa, você admira, o que ainda é legal, o que ainda te faz bem, o que você de verdade acredita que pode ser resgatado aí dentro. Então pensa a respeito disso, que são respostas importantes. Uma outra coisa que eu já citei, mas agora a gente aprofunda, são as linguagens. É importante que a gente entenda que cada um de nós tem uma linguagem de amor diferente. Então eu percebo isso nitidamente nos casais, porque às vezes ela diz: Fran, mas eu fiz isso aqui pra ele nem deu bola, ele levantou e não pegou um copo d'água pra mim. E quando a gente tem um livro, inclusive, que fala sobre as 5 linguagens do amor, esse é o título, e fala lá que nós temos essas 5 linguagens. Então, de repente, uma linguagem de amor minha é presente, mas de repente a tua linguagem do amor são palavras de afirmação. E aí, se eu quero mostrar amor pra você, de repente eu vou te trazer um presente lindo, mas talvez eu não disse a palavra que você queria ouvir. E aí você vai dizer: bah, mas acho que não sei se a Fran me ama, porque ela me deu o presente, mas ela não disse que me ama, ou ela não disse que confia em mim, ou que acredita em mim, ou que eu sou capaz, né? Então é importante, inclusive,
No meu canal do YouTube tem um vídeo inteirinho falando sobre as 5 linguagens do amor. Se você achar que faz sentido, dá uma pesquisada nele que vai te ajudar. Eu não vou aprofundar nas 5 linguagens aqui, porque aqui o meu objetivo é deixar para você algumas sugestões iniciais. Então, presta atenção se vocês de repente só não estão falando linguagens diferentes. Talvez a tua forma de mostrar que você gosta dele, ou que ele é importante para você, né, ou ela, tá diferente da que o outro sabe entender. Então, revê um pouquinho, pensa a respeito disso, que eu tenho certeza que o simples alinhamento de comunicação entre vocês já começa a melhorar muito a relação. A gente tem também a questão valores dentro da relação. Então, quais são os valores de cada um? Afinal, o que é valor? Valor é aquilo que é extremamente importante para você. E algumas pessoas vão para valores mais comuns, ética, respeito, sucesso, né? Mas a nossa lista de valores, ela é enorme. O valor de verdade é aquilo que é muito importante para você. E às vezes você vai ter um tipo de valor que é muito importante e talvez a pessoa que está se relacionando com você vai ter um outro valor. E aí, claro que vai chocar, de repente é uma pessoa que tem um valor muito forte de liberdade e ela se relaciona com outra que tem um valor muito forte de rotina, né? Então sempre linguagens diferentes, porque de repente um quer sair, quer explorar o mundo, quer viajar, quer se aventurar e o outro não, de repente o outro tem aquele apego, quer ficar em casa. E aí qual é o problema? O problema é que a gente fica associando isso com não gosta de mim, não quer, não tá interessado. E às vezes não tem nada a ver com isso, às vezes é só, de verdade, o valor daquela pessoa, o que é muito importante para ela. E quanto mais a gente consegue entender o olhar do outro, mais resultados positivos a gente tem, né? Desenvolver a empatia dentro da relação, fundamental, dos passos mais importantes, que é o quê? Claro que você não vai conseguir se pôr no lugar do outro, mas ao menos imagine, tente, faça aí um esquema na tua cabeça. Tem também no YouTube um dos meus vídeos lá, eu vou deixar aqui sugestões para vocês, tá, nesse vídeo, que fala também dessa questão da empatia, trabalhando inteligência emocional, que é o quê? Você não vai ser o outro, mas você pode imaginar, deixa eu pensar aqui sobre a história dele, sobre as vivências que ele tem, por que será que ele tá tendo esse comportamento? E no geral, quando você olha pra história, você entende uma série de coisas, né? Eu recebo pacientes que dizem, Fran, mas ele não faz isso, mas eu também reparo que o pai dele também não faz, né? Ele não é carinhoso, mas eu também reparo que o pai dele também não é. E no geral a gente quase não sabe dar aquilo que a gente não recebeu, né? Então, de repente, é porque não ama? Não, é porque às vezes a pessoa não sabe fazer isso. E claro que com ajuda, com calma, com paciência, com acolhimento, dá para desenvolver. A gente não precisa se conformar, mas a gente também não pode entrar numa relação para mudar o outro do jeito que a gente quer. Algumas mudanças vão acontecer automaticamente, porque quando somos um casal, a gente acaba fazendo algumas concessões, né, alguns ajustes, mas se for pra você entrar no relacionamento para mudar o outro, nem entra. Não gasta o teu tempo, porque você vai desperdiçar uma energia gigantesca e é pouco provável que você consiga. Então, pega aquilo de melhor que o outro tem e junto com ele, vão trabalhando os pontos de melhoria de ambos, porque ambos vão ter pontos de melhoria. Então, se trabalha dentro da empatia. Na hora da discussão, né, eu brinco assim, dá uma pisadinha no freio antes da discussão. Dá respirada, conta de 1000 para baixo, pulando de 3 em 3. Não precisa responder tudo de bate-pronto, né? Porque no geral a gente responde na hora da raiva, daí a gente fala um monte de bobagem, depois a gente se arrepende. Mas daí o outro já ouviu, já tá magoado, já tá sentido com aquilo. Pra quê? Né? Não precisa. É aquela coisa do viu? Vamos só dar uma pausa agora e depois a gente já conversa sobre isso. Agora nós dois estamos irritados, né? Tem formas aí muito bacanas que podem te auxiliar a desenvolver uma calmaria melhor dentro do relacionamento. O que mais? Comece por você. É exatamente o que eu falei para minha paciente lá. Você tá disposta? Você sabe que você vai trabalhar sozinha por isso? Então tá, se você tá disposta, nós vamos fazer. E é exatamente isso que você pode fazer agora. Não espere o outro. Comece por você, né? Eu convivi muito pouco com o meu pai e uma das coisas mais importantes que eu aprendi com ele foi justamente isso, né? Não fique esperando o outro, faz você o teu papel. Porque um dia nós estávamos falando no telefone e ele disse, eu lá no auge da minha adolescência, ali meio revoltada com ele, eu disse, você nunca fez o teu papel de pai. E ele me respondeu dizendo, é verdade, mas você também nunca fez o teu papel de filha. E naquela hora, confesso que eu não entendi com tanta clareza quanto eu entendo hoje, né? Mas o que ele quis me dizer? Cara, por que eu tava esperando ele fazer o papel de pai dele? Por que eu não liguei? Por que eu também não fui atrás? Por que eu também não fiz? Eu também não fiz o meu papel de filha. Então, será que você tá fazendo o teu papel dentro da relação? Independente do outro, esquece o papel do outro. Faz você o melhor que você pode e observa no outro o que vai surgir. Será que vai florescer aí alguma coisa diferente? Né? E é pouco provável que não surja, tá? Todos nós gostamos de ser acolhidos, bem tratados, amados. Então, é pouco provável, se já há uma relação e se há aí um porquê forte de resgatar, é pouco provável que não surta algum efeito. Mas, reforço,
Pega pra você essa responsabilidade. Esquece o outro, tanto faz. Só dê o melhor que você tem e observe o que vai surgir a partir disso. Tem uma outra coisa bem importante, é o caso de uma outra paciente minha, né? Às vezes a gente tá olhando tanto pro outro e achando que o defeito tá tão no outro, que é o outro que tá tão errado, que às vezes é bacana a gente se experimentar. E aí chegou uma paciente e disse: Fran, tá um caos a relação, não aguento mais, não tem condições, né? Só que ela foi coerente, ela disse: eu já não sei mais se sou eu ou se é ele. E aí ali, enfim, a gente desenvolvendo toda a nossa sessão e tal, a gente criou um desafio para ela e ela saiu por um período de tempo para ser uma pessoa sensacional, extraordinária para esse marido, né, para esse companheiro ali. E quando ela voltou para outra sessão, ela disse: Fran, aconteceu exatamente o que eu temia, porque quando eu mudei, acabou a confusão dentro do relacionamento, né? Então, de verdade, não era nem ele, era eu. Essa foi uma percepção particular dela e da relação deles. Mas é uma observação muito pertinente, muito coerente, né? Porque às vezes eu tô achando tanto que é o outro que eu nem parei para olhar para aquilo que sou eu que tô fazendo e que não tá coerente. Então, é muito importante que a gente se desenvolva também dentro dessas observações. Inclusive, usando enfim, esse exemplo dessa paciente, tem um filme muito bacana, é um filme antigo, talvez você já tenha visto, talvez não, mas é um filme muito bacana de assistir aí entre casais, né? Convida aí o marido, a esposa, o namorado, sei lá, e chama A Prova de Fogo. Você acha no YouTube, reforço, é um filmezinho bem antigo, mas ele passa uma mensagem muito legal. E lá dentro desse filme, então eles também estão ali numa situação bem crítica, bem complicada, beirando o divórcio, já para assinar os papéis e tudo mais. E aí ele começa a usar uma técnica lá que foi dos pais dele, né? E ele começa a usar aquela técnica de ser o melhor que ele pode. Então ele passa ali 40 dias sendo sensacional, extraordinário, agradando, acolhendo. E a mulher é louca lá, surtada, muito brava com ele, mas ele ali resistindo e fazendo o melhor que ele pode e tudo mais. E aí, claro que ela começa a reparar isso nele e as coisas vão se modificando. Mas claro que eu não vou aprofundar no filme, porque senão vai perder a graça, né, de você, enfim, já ter entendido toda a essência. Então, se você achar que faz sentido, o que eu posso garantir pra você é que é um filme muito bom pra casais que estão aí meio em pé de guerra e auxilia muito, traz uma reflexão muito bacana. E aí, pautada também nesse filme, né, tem uma atividade muito legal que você pode fazer aí, sozinha, ou se porventura você tá aí assistindo junto com teu companheiro esse vídeo, façam os dois, né, que é o quê? A gente, já falei do foco, então aquilo que você escolhe focar é o que você vê. E aí, de repente, você tá o tempo todo focando no pior do teu parceiro ou da tua parceira aí. Então, é só isso que você vê. Qual que é a ideia e qual que é o treino? O treino é que você comece a reforçar, olhar para aquilo que é muito bacana. Mas, Fran, como que eu posso fazer, né, para reforçar isso que é muito bacana? Então, você faz o seguinte, todas as noites, ou pode ser de manhã, enfim, mas eu gosto da noite. Toda noite, antes de você dormir, ao invés de você dormir ali louca da vida com a pessoa, né, esbravejando, xingando, o que você vai fazer? Você vai pensar sobre uma coisa que foi muito bacana que a pessoa fez naquele dia. Pode ter sido pra você, pode ser pra outra pessoa, pode ser uma coisa que você admira, né, nele ou nela, não tem problema. Mas você vai fechar com uma coisa boa. Toda noite, o ideal é que você escreva num caderninho, num bloquinho de anotações. Eu prefiro de verdade o caderninho. Por quê? Porque aí você escolhe um período para fazer isso. E nesse período, você vai enchendo com coisas boas. Toda noite uma coisinha. De repente são 30 dias, são 60 dias, você que escolhe aí. Né? A gente pode trabalhar as relações em janelas de tempo e eu já falo de janela de tempo para você. Mas o que acontece? Se por 30 dias você ia fechar o teu dia, né, ali no horário de dormir com coisas ruins, então agora por 30 dias você vai fechar com alguma coisa boa, porque você vai estar olhando pro detalhe que essa pessoa fez. De repente é um copo d'água que trouxe pra você, de repente foi uma mensagem carinhosa que mandou no meio do nada, né? Então você vai buscando, né? Pegou meu prato, sei lá, me ajudou, tirou meu prato da mesa. É no detalhe mesmo, mas é pra você todas as noites ter uma coisa bacana. Pensa que no final de 30, 60 dias ou do tempo que você escolher, você pega esse caderno e entrega pro outro. Que sensacional, extraordinário. Como seria pra você se você recebesse esse caderno cheio de coisas bacanas? E aí você diz, uau, né, eu tava sendo observada e nem reparei, eu nem percebi. E claro que sempre lembrando que se você entra pra fazer isso, é você. Então a gente não entra pra esperar nada do outro. O outro talvez nem tenha a noção do que tá rolando ali, nem do que a gente tá fazendo. Então se for pra você entrar, entre pra fazer sem esperar nada em troca.
dá tudo certo, seguimos ali. A janela de tempo é assim, se permita trazer para você, pra gente não ficar ali muito no subjetivo, mas até quando que eu vou fazer isso? Se trabalha em janelas de tempo. Então, qual é o tempo que eu de verdade decido me dedicar? Então, você, sei lá, de repente a melhor pessoa que eu puder ser, eu vou trazer todos os melhores comportamentos em quanto tempo? Aí você pode estar pensando, Fran, mas eu não vou estar sendo falsa? E eu vou te dizer não. Provavelmente não, acredito que não. Por quê? Porque você vai estar trazendo o melhor de você. Então, se você está fazendo coisas boas, é porque esse melhor está em você. Então, você não está sendo uma farsa, nem uma fraude, nem nada disso. Ah, mas eu vou ter que fazer isso para sempre? Olha, de verdade, o ideal seria. Mas é claro que nessa conotação aí que a gente está utilizando, talvez não. Mas o que vai acontecer? Quando você se dedica muito e a relação fica muito bacana, vai se tornar tão leve e tão automático essa reciprocidade que você não vai sofrer para fazer isso, que você também vai estar recebendo, né, coisas muito positivas do lado de lá, então vai valer muito a pena. O que mais que é importante? Se pergunte sobre a tua parcela, que foi justamente o que eu falei ali em relação a essa paciente, né? Será que realmente está só na culpa dele ou dela, né? Será que a culpa é da toalha em cima da cama? Será que a culpa é que não lava a louça? Ou será que a culpa é que talvez eu não tenho paciência? Eu também recebo pacientes com essa queixa. Fran, meu marido não me ajuda em casa. E aí eu digo, ok, mas você dá o tempo para ele te ajudar? Porque às vezes não é que ele não ajuda, às vezes é que ele tá no sofá e ela diz, lava a louça. Aí ele diz, não, já vou. Aí ela não espera o já vou. Então também deixa que eu já faço. E aí, de repente, ele vai. Mas talvez aquilo que ela faria em 10 minutos, talvez ele vá demorar 30. Mas aí o que eu falo para as esposas, enfim, para as namoradas no geral ele demora bem mais do que você, porque talvez você treinou muito mais do que ele. Então agora, dê a chance de ele treinar tanto quanto você, para que ele se aperfeiçoe e também possa fazer rápido. Então, dá uma pisadinha no freio em relação a isso, é muito importante, especialmente nas questões da casa, né? Dê para ele ou para ela a oportunidade de ocupar também o seu lugar, né? Que é o quê? De repente, eu recebo casais ou esposas que se queixam que, mas o meu marido nem participa da vida dos filhos. E eu pergunto, ok, mas ele tem chance de participar? Porque às vezes a mãe vai dominando tudo e vai fazendo e dá o banho e ajeita e vai na escola e tudo mais. E aí, claro que não sobra nem espaço para ele conseguir se posicionar ali. E aí, como essa mãe já é muito autoconfiante, vai lá e resolve, às vezes o pai fica até meio inseguro ali, com medo. Não, mas você faz melhor, então deixa. Então é importante sim que a gente comece a aprender e se desenvolver nesse dividir, nessa parceria, nesse compreender aí um do outro. E quando a gente faz isso, as coisas de verdade começam a melhorar muito para todos nós. Então o que é muito importante? Faça uma análise aí acerca, né, desse relacionamento, faça uma análise acerca do que você está disposta aí a implementar, faça uma análise se o desistir é de verdade a melhor opção. E não tem nada de errado se porventura for a melhor opção, mas que você não desista antes de ter esgotado todas as tuas fichas, claro, se é alguém que ainda te faz bem, né, em algum momento, que é uma relação que você acredita e observa, que ainda tem respeito, que rola ainda uma reciprocidade, mesmo que seja em alguns pontos. Tudo isso é importante de ser observado, desenvolvido, implementado. Agora, Fran, implementei tudo isso e nada melhorou. Né? Tá tudo bem. No pior cenário, você só vai, enfim, encerrar como você já iria. Mas a parte boa é que você encerra tendo a clareza de que você esgotou todas as tuas fichas, né? Eu acho de verdade pouco provável que a gente trazendo a nossa mudança comportamental, a gente não reflita no outro. Em alguma coisa diferente você vai reparar aí, a menos que, de repente, o outro já não esteja mais dentro dessa relação, ou que, de repente, sei lá, tenha se apaixonado por uma outra pessoa, né? Mas ainda assim, dependendo da abordagem, você consegue trazer esse olhar de novo para você. Mas claro, se você acha que verdadeiramente vale a pena e se você está verdadeiramente disposta aí a implementar um pouquinho dessas ações. Agora, pensa um pouquinho aí, né? O que muda dentro dessa relação se você começa agora a mudar um pouco a tua abordagem, a tua percepção, os teus comportamentos, né? O que muda se hoje, do mais absoluto nada, você trouxer aí uma ação muito positiva para a pessoa que está com você, né? O que será que essa pessoa vai fazer? Qual será que vai ser a reação dela? Experimenta isso, né? Eu costumo dizer que se te faz bem e não faz mal para ninguém, tá liberado. Então é exatamente isso, tudo na relação que te faz bem e claro que não faz mal para o outro, nem para ninguém, tá liberado. Então surpreenda, traz leveza, quanto mais leveza você traz para a
relação, mais duradoura ela se torna. Afinal de contas, a gente gosta de estar perto de pessoas que são leves, que são bacanas, que estão alegres, né? Pensa que de repente o marido chega em casa toda noite e tá a mulher lá meio bicuda, meio mal-humorada, né? Tô lembrando de muitos casos, porque eu atendo muitos casos assim, né? Mas eu tenho também essas esposas que dizem, mas ele demora pra chegar em casa. E aí ele diz, mas Fran, eu chego em casa cedo, ela só fica brigando, né? Eu digo, então, qual é o fator motivador dessa pessoa? Pode ser o homem, pode ser a mulher, independente. Mas qual é o fator motivador que essa pessoa tem para correr para casa, para chegar em casa rápido, né? De repente não tem fator motivador nenhum. De repente a pessoa pensa, vai ter que chegar em casa e é um caos, né? E eu digo que a nossa casa, ela precisa ser o melhor lugar do mundo, porque é para lá que a gente sempre volta. Não importa para onde a gente vá, não importa a viagem incrível, sensacional, extraordinária que a gente faça, a gente sempre volta para nossa casa. Então, que esse lugar possa ser ótimo, que essa relação aí possa talvez se reconstruir, se resgatar, e que você, implementando um pouquinho do que você pôde ouvir nesse vídeo, consiga começar a conquistar aí os teus primeiros resultados. Eu fico aqui na torcida para que você tenha aí algo de muito positivo, significativo e valioso após assistir aqui esse vídeo e essas sugestões que eu trouxe com todo o meu carinho e pautado em todos os atendimentos a relacionamentos que eu faço e que, no geral, se modificam muito e as coisas ficam verdadeiramente muito positivas. Gratidão enorme por você ficar comigo aqui até esse momento no vídeo. O fato de você estar aqui até agora já me diz muito sobre você, sobre o teu empenho, sobre a tua dedicação. Então, gratidão enorme por isso. Se você acha que esse vídeo fez sentido, que contribuiu com você, eu vou pedir para que você curta, comente, compartilhe ele. Quanto mais você interage aqui nos meus vídeos, mais os algoritmos dessas redes sociais todas entendem que esse é um vídeo de valor. E aí, claro, esse vídeo se espalha muito mais e a gente consegue atingir aí muito mais pessoas e, quem sabe, ajudar aí também alguns casais, alguns relacionamentos. Se você estiver me vendo no YouTube, se inscreve aqui no canal, é muito importante para mim ter você aqui. Clica no sininho das notificações, tem vídeo novo todo dia no canal e aí você sempre fica por dentro de tudo que está acontecendo e das sugestões mais leves para te auxiliarem aí em todo o teu processo de evolução. Combinado? Um beijo gigante para você e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!